gente. Eu sou a Júlia, eu estou no segundo ano da faculdade, terceiro semestre, e eu vou ser responsável por ministrar Direito Civil para vocês. Então, as nossas monitorias acontecerão sempre nas sextas-feiras, das 4 às 5. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês durante a semana, não só na sexta, sintam-se à vontade para me mandar mensagem, seja no grupo ou no privado, que assim que eu ver a mensagem de vocês, eu vou tentar responder. O Chacon mandou um documento, eu acho que ele disponibilizou para vocês na sala de aula, com várias perguntas. E aí a ideia hoje, eu respondi essas perguntas, eu vou mandar esse documento depois para vocês terem como base de estudo. Mas a ideia hoje é a gente analisar as perguntas, eu mostrar para vocês o que vocês precisam lembrar para responder essa pergunta, e eu trouxe uma resposta base, uma sugestão. Então eu vou ler com vocês e analisar isso com vocês. Eu mandei uma mensagem no grupo, mas eu não sei se vocês viram, para perguntar qual é a parte que vocês estão com mais dificuldade. Pois assim a gente poderia trabalhar essas perguntas primeiro. Mas caso não tenham, eu vou seguir a estrutura do documento mesmo, né? Para fazer da pergunta 1 da pergunta 16. Mas eu não sei se vai dar tempo da gente trabalhar tudo, porque às vezes eu falo muito e são muitas perguntas. Então, se vocês puderem falar aonde vocês estão com mais dificuldade, ficaria mais fácil. Senão eu sigo o documento mesmo. Bom, eu vou seguir o documento então. Só me avisem se vocês estiverem vendo a tela do Docs, por favor. Não, a gente está vendo você agora. Dá para ver? Isso, sim. Tá, então, gente, esse é o documento que o Chacon disponibilizou para mim, disponibilizou para vocês. Eu respondi eles e depois eu vou mandar para vocês direitinho. Então, vamos lá. Bloco 1. Personalidade e capacidade. Explique o conceito de personalidade jurídica, sua natureza jurídica, o momento que se inicia conforme o Código Civil e também a situação jurídica do nascituro e efeitos jurídicos que a lei atribui à sua existência. Então, o que a gente precisaria lembrar aqui para responder essa pergunta? Primeiro, que a personalidade é uma aptidão para garantir direitos e deveres perante o direito civil. Então, sem ela, é como se a gente não existisse, a gente não se importa para o direito civil. Outra questão também é que o nosso código, né, que é de 2002, ele utiliza a teoria natalista, que significa que você ganha personalidade jurídica a partir do momento que você nasce, mas não basta só nascer, você tem que nascer com vida. Isso é importante porque é para garantir a dignidade da pessoa humana, e que entra na questão do nascituro. Porque o nascituro, ele ainda está dentro da barriga da mãe. Então, teoricamente, na prática, de acordo com a lei, ele não tem personalidade nenhuma. Mas, para garantir a dignidade da pessoa humana e para garantir que a espécie humana continue, o Código abre uma exceção, que é a questão dos alimentos gravídicos. Então, você entra na justiça e pede como se fosse uma questão de pensão, e aí você garante que esse bebê que está se formando tenha alimento e possa crescer de forma saudável. Como eu poderia colocar isso de forma de resposta? Tudo isso que eu falei, da seguinte forma: de acordo com o Código Civil, em seus artigos 1 e 2. Só lembrando, os artigos é só uma questão de referência. Na hora da prova, vocês não vão precisar citá-los. É só vocês colocarem o conceito e explicar ele de forma correta. Então, tá. De acordo com o Código Civil, em seus artigos 1 e 2, a personalidade é a aptidão para usufruir de direitos e deveres perante a sociedade. Todavia, essa aptidão não é garantida de forma imediata. Para gozar do título da personalidade, é necessário que o indivíduo nasça com vida, assim como prevê a teoria natalista, adotada pelo mesmo Código. Todavia, há uma exceção estabelecida para garantir a dignidade da pessoa humana, sendo essa a do nascituro, o qual é protegido juridicamente, mesmo que ele ainda não tenha personalidade no mundo jurídico. Como, por exemplo, a pensão de alimentos gravídicos, que poderá ser concedida pelo juiz se o mesmo achar necessário, garantindo a dignidade do indivíduo antes e após o nascimento.
Eu vou passando, mas qualquer coisa é só vocês me interromperem, que eu volto, eu tento explicar de uma outra forma, até que vocês consigam entender e todas as suas dúvidas sejam sanadas aqui hoje. Então, vamos lá. Capacidade de fato e capacidade de direito. Diferencia a capacidade de direito, a capacidade de fato, explique incapacidade absoluta, incapacidade relativa, indicando exemplos e suas principais consequências jurídicas para a validade dos atos civis. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a capacidade de direito nada mais é do que um sinônimo mais bonito, mais chique para a personalidade. Então, a capacidade de direito é a aptidão para garantir direitos e deveres perante atos da vida civil. E a capacidade de fato é quando eu consigo a capacidade de forma plena. Então, quando eu atinjo 18 anos ou eu sou emancipado. Ou seja, eu posso praticar tudo de forma sozinha, eu não preciso delegar para ninguém, não preciso dar satisfação para ninguém. A incapacidade absoluta ela é dada para os menores de 16 anos e eles são proibidos de praticar qualquer ato da vida civil. Sendo assim, eles são representados por alguém, pode ser seus pais, seus representantes legais, enfim. É importante lembrar que eles não podem praticar. E uma questão importante é que, porventura, assim, vamos supor que um menor de 16 anos pratica algum ato da vida civil, não interessa se ele tenha assinado, se ele tenha colocado seu consentimento, esse ato perante o direito civil será nulo. No caso dos incapazes, para menores de 16 até os 18 anos, em que eles podem praticar alguns atos da vida civil, mas eles precisam ser assistidos por seus responsáveis legais. A questão da validade é que se porventura o adolescente, né, de 16 entre 18 anos pratica algum ato sem que esse representante esteja presente, esse ato pode ser nulo ou pode ser ou pode não ser, vai depender do caso concreto que o juiz achar necessário. Isso acontece muito em questões de figuras públicas, como tiktokers, youtubers. Muitas vezes eles assinam um contrato sem que os seus pais estejam presentes e depois os pais tentam recorrer, mas eles não conseguem, por eles serem relativamente incapazes, o juiz pode considerar isso como um ato nulo ou não. Então, uma resposta possível que vocês poderiam colocar na prova de vocês é a seguinte: a capacidade é uma extensão da personalidade sendo adquirida ao longo da vida, podendo ser dividida de duas formas, sendo a capacidade de direito, a aptidão para usufruir de direitos e deveres, dada ao indivíduo no seu nascimento com vida, e a capacidade de fato, quando o indivíduo tem aptidão para praticar atos da vida civil dentro da sociedade de forma independente. As incapacidades é uma subdivisão da capacidade de fato, pois é através dela que a prática dos atos é regulada. A incapacidade absoluta classifica os menores de 16 anos, os quais são proibidos de praticar qualquer ato civil. Se necessário, esses atos serão praticados pelos seus representantes legais. Já a incapacidade relativa classifica maiores de 16 anos e menores de 18 anos, e a eles é permitido praticar alguns atos desde que sejam assistidos pelos seus representantes. Além disso, no caso dos absolutamente incapazes, qualquer ato praticado será nulo, enquanto atos praticados pelos relativamente incapazes poderão ser anulados a depender do caso concreto, ou seja, a anulabilidade. Então vamos lá. Bloco 2. Proteção aos incapazes. Questão 3. Tutela e curatela. Defina os institutos da tutela e da curatela, diferenciando suas hipóteses de aplicação, sujeitos envolvidos, efeitos jurídicos e sítios ativos legais. Então, a tutela ela é concedida para os menores de 18 anos que, porventura, não tenham os seus representantes legais. E aí, eles vão ser responsáveis ou por assistir os atos praticados pelo adolescente ou por representá-los de forma total perante os atos da vida civil. Já a curatela, ela é um instituto de benefício dado para os maiores, para os capazes, né, maiores de 18 anos, e ela pode ser delegada de forma independente, ou seja, para pessoas, por exemplo, que possuem incapacidade mental incompleta, que não possam se manifestar, é dado um curador. Ou por manifestação própria dessas pessoas, que acontece, por exemplo, com idosos que não possuem filhos ou quem cuide deles de uma forma. Júlia, só tirar uma dúvida. Eu li no Venosa que lá, que ele, por exemplo, quando é de menor de 16 anos, eles são representados. Aí, entre 16 e 18, eles são assistidos. Você confirma isso? Isso.
Eles são representados perante o juiz. Assistido significa... Aí eles podem ir lá, provavelmente, não sei se assinar, mas eles têm que estar com a presença dos pais. Isso. Ou... Quando a pessoa é assistida, eles mesmos, eles podem assinar, tipo, fazer a sua assinatura mesmo, mas precisa estar presente uma figura de maior, entendeu? Para garantir que aquilo seja feito da forma correta, de acordo com o Código Civil e mas tudo eu mais. só atentei para isso, que ele usou bem o termo, sabe? Assim, quando é menor de 16, é representado, aí ele não assinaria, e aí 16 e 18 ele seria assistido. Isso. Assim como tem alguns casos, por exemplo, que é, por exemplo, de deficiente, né? Que a pessoa fala, ele é deficiente mental. Mas aí ele seria assistido também, porque eles não são totalmente incapazes. Então, pode-se falar isso? Depende do deficiente, porque tem aqueles deficientes que não conseguem expressar a sua vontade, certo? Vontade. E daí, quando isso acontece, eles são considerados absolutamente incapazes, porque eles não conseguem manifestar o que eles querem. Já por isso que mediante uma avaliação, né, psicológica, depende, isso, né? Exatamente, depende do caso concreto. Eu acredito que o Chacon tenha falado com vocês sobre a questão da decisão apoiada, né? Que é no caso dos deficientes que possuem capacidade de se manifestar. Que eles procuram um curador por uma questão mais de segurança, porque muitas vezes só pela pessoa ter parte deles, né? Já parte dessas pessoas. Vontade própria. Porque muitas vezes no mundo, infelizmente, só pela pessoa possuir uma deficiência, as pessoas acham que eles são vulneráveis, e na verdade eles não são. Então eles buscam um curador por vontade própria, mesmo que eles sejam plenamente capazes de manifestar a sua vontade e praticar os atos da vida civil sozinhos. Deu para entender um pouco a diferença? Sim. Obrigada, Júlia. Imagina. Então, eu acabei explicando com essa pergunta, eu acabei explicando tudo que a gente colocaria na resposta, então eu vou dar uma lida só para vocês terem uma ideia do que vocês poderiam colocar de uma forma mais bonita, né? Mais prazerosa, assim, para o professor ler. A tutela está regulada a partir dos artigos 1728 e seguintes do Código, sendo instituto fornecido para os menores de 18 anos, que não possuem representantes legais, sendo necessário nomear um representante para representá-lo ou assisti-lo durante a prática dos seus atos civis. Já a curatela é regulada no artigo 1767 e seguintes do Código, sendo necessário aos maiores de 18 anos, a priori capazes, mas que por alguma razão precisam de uma intervenção, considerando desses momentos em diante os relativamente incapazes, sendo então nomeado um curador para praticar os atos em seu nome, ou assisti-lo. Normalmente, esses atos são de caráter patrimonial, como, por exemplo, idosos e pessoas com deficiências que não possuem a capacidade de manifestar sua vontade. Só fazendo um adendo aqui, aqui eu coloquei, né, atos que são de caráter patrimonial. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a pessoa possui a capacidade de manifestar a sua vontade, ela, por exemplo, pode casar com alguém sem precisar da permissão do seu representante. Então, ele está ligado mais com as questões que giram em torno do dinheiro, para que ele não seja ato de má fé diante de outras pessoas. Ficou claro? Sim, né? Já que vocês não estão respondendo. Bom, questão 4. Emancipação. Constitui a emancipação a ponte de suas espécies, explique com base no Código Civil efeitos da emancipação para menor de idade em momentos em que ela se torna irrevogável. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a emancipação ela é dada a partir dos 16 anos. Então, a partir de que você tem 16 anos, você pode gozar desse instituto. A gente tem de forma voluntária, de forma legal e de forma judicial. A de forma voluntária é quando o pai vai lá no cartório, assina que o meu filho agora vai ser emancipado e pode praticar todos os atos da vida civil. A de forma judicial é que o tutor ele é ouvido pelo juiz e ele analisa o caso concreto e vê se esse adolescente ele pode ser emancipado ou não. E a de forma legal são casos específicos previstos na lei, que é o casamento, se o menor ele possui um diploma de graduação, se ele passou um concurso público ou se é comprovado que ele possa se
sustentar de maneira independente. Então, por exemplo, é muito comum isso acontecer com pessoas que já trabalham na internet, que elas começam a ganhar muito dinheiro, aí começam a morar sozinhos e se sustentar sozinhos. A partir desse momento, se ele quiser, ele pode ir atrás desse instituto. Então, uma resposta que vocês poderiam colocar na prova é a seguinte: a emancipação é um instituto que poderá ser concedido aos relativamente incapazes, ou seja, de 16 a 18 anos, para lhe tornarem indivíduos capazes, ou seja, plena aptidão para praticar atos da vida civil. O Código Civil autoriza a emancipação se ela ocorrer de maneira voluntária, ou seja, concedida pelos pais, judicial, através de uma sentença ou de forma legal, ou seja nos casos previstos na lei, sendo eles o casamento, emprego público efetivo, colação de grau em curso superior e uma atividade que faz com que o menor seja capaz de sustentar de forma independente, podendo ser empresarial ou não, sendo seus efeitos irreversíveis, ou seja, uma vez emancipado, não há como deixar de ser. Nessa questão de irreversível, o exemplo que eu trouxe, por exemplo, é a questão do casamento. Vamos supor que eu tenha 16 anos e eu caso com alguém e um ano depois, com 17 anos, eu me divorcio. Apesar de estar com 17 anos, eu não posso mais não gozar do Instituto da Emancipação, porque eu já fui emancipado, então não tem como eu voltar atrás. Isso é importante lembrar porque às vezes o Chacon dá uma pegadinha, então se ele perguntar, irreversível. Bloco 3. Direito da personalidade. Conceitos e características do direito da personalidade. Constitui os direitos da personalidade e representa os princípios, principais características jurídicas, em que medida o Código Civil garante a proteção, quais são os direitos da cláusula geral previstos no artigo 12. Então, a gente tem que lembrar que os direitos da personalidade, eles são direitos subjetivos. O que significa ser um direito subjetivo? Que eu não sou obrigada a entrar na justiça, até porque o que me ofende, o que a pessoa fala que me ofende, pode ser que não ofenda o outro. Então, eu posso entrar na justiça se eu quiser. Outra questão, que eles não são de caráter patrimonial, então eles, entre aspas, eles não têm valor econômico e é pessoal de cada um. Além disso, eles são ilimitados, eles são impenhoráveis, eles são intransmissíveis. O que isso significa? A pessoa é um direito intransmissível. E eu não posso simplesmente falar assim, agora eu estou dando o direito ao meu nome, ao meu irmão, e aí ele pode fazer o que ele quiser com o meu nome. Não é assim que funciona. O seu nome é seu e pronto, acabou. Se você, tipo assim, não tem o que você fazer. E eles são imprescritíveis. O que a imprescrição significa? Significa que eu posso entrar na justiça em qualquer momento. Não importa se a ofensa que ocorreu a mim aconteceu há 1 semana, 2, a 3, a 5 anos. A qualquer momento que eu quiser, eu posso entrar na justiça, porque ele não tem um prazo de imprescritibilidade. A questão do artigo 12 está relacionada com a indenização. Quando vocês verem a palavra indenização ou nas aulas, ou até mesmo quando vocês estiverem estudando, vocês têm que lembrar que indenização está relacionada com perdas e danos. Sempre. O que pode acontecer no Código Civil é essa indenização estar associada com mais alguma coisa. Então, perdas e danos mais multa, ou perdas e danos e aquele que causou o dano à pessoa ter que desfazer o ato. Mas 90% dos casos no Código Civil, a indenização sempre vai estar relacionada com perdas e danos, que nada mais é do que você pagar, né, uma quantia em dinheiro como uma maneira de pedir desculpa pelo ato ilícito que você praticou perante aquela pessoa. Então, uma sugestão de resposta que eu coloquei aqui para vocês é: os direitos da personalidade são direitos subjetivos de caráter não patrimonial que estabelecem bens e valores essenciais para o ser humano. Esses direitos são absolutos, todos devem respeitar, ilimitados, extrapatrimoniais, ou seja, não fazem parte do patrimônio, intransmitíveis, impenhoráveis, imprescritíveis, não possuem prazo de proteção, protegido mesmo após a morte e não pode ser renunciado. Eles serão protegidos se violados a boa fama do indivíduo. Esses direitos são o direito à imagem, à vida privada, o direito à honra, e se algum desses direitos é violado, o Código Civil, no artigo 12, prevê indenização por perdas e danos do ofendido. A questão 6 vai tratar sobre o direito à imagem,
que é um direito da personalidade, ou seja, cada pessoa tem o seu, a gente vai ter que explicar o que é o direito à imagem, sua forma de violação, mecanismos jurídicos previstos na lei e qual que é o limite entre o direito à imagem e o direito de expressão. Então, o direito à imagem ele será violado se prejudicar a honra e a boa fama daquela pessoa. Se isso acontecer, será aplicado o artigo 12, que é a questão da indenização de, então, perdas e danos. E com relação à liberdade de expressão e o direito à imagem, está relacionado com aquelas pessoas que são figuras públicas, que trabalham usando a sua imagem. Por exemplo, cantores e atrizes, por exemplo. É muito comum cantores e atrizes aparecerem em sites de fofoca, notícias, muitas vezes que podem ser fake news. Não é só por eles aparecerem nesse site de fofoca ou espalharem alguma coisa que a pessoa não goste, não significa que ela possa entrar com esse direito à imagem. Porque o que vai ser analisado é essa fofoca, essa notícia está violando a honra e a boa fama desse indivíduo que possui relevância, né, no mundo social. Se não, ele não pode entrar, porque eu estaria tirando a minha liberdade de expressão das pessoas manifestarem e falarem dessa pessoa pública. Outra questão também que é importante lembrar é o caso que eu acho que o Chacon deve ter falado com vocês, porque ele falou comigo no ano passado, provavelmente ele deve ter usado o mesmo exemplo. É o caso dos estádios de futebol. Quando você vai assistir um jogo presencialmente, você sabe que aquele jogo vai ser gravado e vai ser transmitido. E não tem como, tipo, no meio da arena você sair dando documentos de autorização de imagem para 1.500 pessoas. Então você você vai ali consciente de que você pode aparecer na TV ou não. Então você não pode entrar pedindo perdas e danos por degrenir a sua imagem só porque você aparecer na TV num lugar público que provavelmente isso ia acontecer. Então, uma sugestão de resposta seria: o direito à imagem será violado quando prejudicar a honra e a boa fama do indivíduo, caso esse direito seja utilizado sem autorização, de forma indevida ou vexatória. Caberá a indenização por perdas e danos previstos no artigo 12 do Código Civil. A liberdade de expressão está ligada diretamente ao direito à imagem, principalmente por razões de figuras públicas que utilizam a sua imagem como profissão. Caso de cantores e atrizes que não podem alegar violação desse direito sem que se prove realmente prejuízos contra a honra ou a boa fama. Assim como também ocorre nos estádios de futebol, que estariam violando a liberdade de expressão que é garantida pela Constituição. Agora, bloco 4, pessoas jurídicas. Conceitos e requisitos de pessoas jurídicas. Define o conceito de pessoa jurídica no direito civil, quais são os elementos essenciais para a sua Constituição e qual é o marco inicial da sua existência conforme o Código Civil. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a pessoa jurídica, ela vai acontecer quando pessoas elas criam um vínculo e elas têm um objetivo em comum. E a partir desse momento, eles criam um ser de personalidade que vai ter direitos e deveres perante a sociedade. Os requisitos para se criar uma pessoa jurídica. É necessário ter o affectus societatis, que nada mais é do que essa vontade de se unir, ter um objeto lícito, e você ter o ato constitutivo e registrar essa pessoa jurídica. O ato constitutivo aqui nada mais é do que um contrato normal que você vai colocar deveres e benefícios que a pessoa natural vai ter a constituir essa pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu não posso criar uma pessoa jurídica que vai, por exemplo, levar drogas para a faculdade. Eu vou lá vender drogas na faculdade. Eu não posso, porque isso é um objeto ilícito. O objeto sempre tem que ser lícito e tem que estar de acordo com o Código Civil. Então, uma possível resposta seria: de acordo com o Código Civil, a pessoa jurídica é formada por pessoas físicas ou por bens que se unem com um objetivo em comum, sendo capacitadas de personalidade própria, possuindo direitos e deveres para que eles sejam constituídos. Necessário haver entre as partes affectus societatis, ou seja, a vontade de criação. Além disso, é necessário que o objeto responsável por essa união seja lícito. Outro elemento importante que marca o início da sua existência é o registro e o ato constitutivo nos órgãos competentes.
Agora, questão 8. Natureza e classificação das pessoas jurídicas. Apresente os principais formas de classificação das pessoas jurídicas, segundo o Código Civil, explicando critérios e utilizados e formando exemplos de cada um. Então, o que a gente precisa lembrar? Que os critérios são 3. A nacionalidade, a estrutura e a atuação. A nacionalidade está com relação se ela é nacional, ou seja, criada dentro do nosso país, ou se ela é estrangeira, então ela vai ter uma sede dentro do nosso país. A estrutura, ela pode ser de cooperação ou fundação. A diferença entre elas está em relação ao vínculo. A cooperação está mais relacionada com a vontade das pessoas de se unirem com um objetivo em comum. Já a fundação, ela está mais ligada ao patrimônio. Então, as pessoas, elas querem doar uma parte do seu patrimônio para fazer o bem perante a sociedade. Não necessariamente elas têm um vínculo, um laço assim que ligam eles de maneira imediata. E a forma, ela pode ser de direito público e de direito privado. O direito privado é quando eu crio uma pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa, e com essa empresa eu posso fazer o que eu bem entender com ela. E o direito público está relacionado com os deveres que o Estado, a União, tem perante a sociedade. Então, por exemplo, uma escola, a prefeitura, enfim, essas coisas. Então, um exemplo de resposta seria: as pessoas jurídicas podem ser classificadas de 3 formas, quanto à nacionalidade, podendo ser de criação nacional ou estrangeira, com sede no país, quanto à sua estrutura, podendo ser de cooperação ou fundação ligada ao patrimônio dos indivíduos, quanto à sua forma de atuação, sendo de direito público, responsável pela administração da sociedade, União e Estados, ou de direito privado, atende à vontade de um grupo menor de pessoas. Associações e fundações. Explica a natureza jurídica das associações, os limites impostos à sua finalidade, bem como os elementos essenciais que devem contar no Estatuto para a Constituição ser válida conforme o Código Civil. As associações e as fundações são tipos de pessoas jurídicas. Então, vamos lá. As associações, elas vão ocorrer quando as pessoas, elas possuem um affecto societatis e possuem um objeto em comum. E essa associação, ela não pode ter fins lucrativos. Mas o que significa ter fins, não pode ter fins lucrativos? Significa não significa que eu não possa arrecadar dinheiro. O que não pode acontecer é esse dinheiro vir para a minha pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu vou usar eu e meu irmão de exemplo. Vamos supor que eu e o meu irmão criamos uma associação para ensinar crianças carentes de um bairro aqui de Taubaté, que é onde eu moro. Nem eu, nem o meu irmão temos formação em conteúdos que precisam ser ministrados para essas crianças. Por exemplo, matemática, português, física, química, biologia, entre outros. Então, para que essa associação funcione, eu preciso contratar profissionais que estudaram e são capazes de fazer isso. Então, eu posso ter fontes de recursos e usar desses recursos para pagar esses professores que vão me ajudar a manter a atividade da associação funcionando. Isso é lícito, porque eu estou usando o dinheiro que eu estou arrecadando para manter a minha associação funcionando. O que eu não posso é, arrecadar esse dinheiro, aí metade eu pago os professores que estão me ajudando e metade eu coloco no meu patrimônio pessoal e uso com gastos meus pessoais. Então, eu vou viajar com esse dinheiro, eu vou gastar com maquiagem, pagar a mensalidade da faculdade com esse dinheiro, eu não posso. Tem que estar exclusivamente focado na atividade da associação. Outra questão, né, que a pergunta pede também, é os requisitos que precisa ter para que ela seja criada legalmente. Então, ela precisa de denominação. Denominação nada mais é do que um nome, uma sede, ou seja, onde ela vai estar localizada, fins, direitos e deveres dos associados, onde eu vou tirar as fontes e recursos para manter essa associação, como vai funcionar a gestão e quem vai gerir essa sociedade e o modo de dissolução. Esse modo de dissolução nada mais é o vínculo de afetos societátis entre eu e o meu irmão acabar. Como que eu posso acabar com essa associação? Todos esses requisitos vão estar previstos num contrato
num contrato que deve ser registrado na junta comercial, que é onde se registram contratos de pessoas jurídicas. Então, vamos lá. Uma possível resposta. As associações ocorrem quando pessoas naturais se unem com o mesmo objetivo, porém sem fins lucrativos. Mesmo não havendo os fins lucrativos, não significa que não possa haver uma arrecadação, mas só será lícito se esse valor for utilizado para fins da associação. Para se constituir essa modalidade de pessoa jurídica, é necessário que o Estatuto contemple todos os requisitos do artigo 62 e seguintes do Código, sendo eles denominação, sede, fim, direitos, deveres dos associados, fonte de recursos, gestão e modo de dissolução. Agora, questão 10. Fundação. Defina o conceito de fundação, indicando os requisitos legais para a sua criação e registro. Aponte também quais são as finalidades permitidas por lei, os mecanismos de fiscalização previstos no Código Civil. Então, vamos lá. As fundações, elas são criadas por pessoas. Ela pode ser ou por uma pessoa só, ou por um grupo de pessoas, mas está mais relacionado com uma questão patrimonial. Então, eu pegar uma parte do meu patrimônio e disponibilizar para essa associação. Associação não, fundação, desculpa. A diferença entre a associação e a fundação é que na associação eu posso criar coisas que sejam do meu interesse. Já na fundação, eu tenho que criar fundações que sejam do interesse público. Então, por exemplo, questões de saúde, questão de cultura, questão de lazer, tudo que a sociedade possa ser beneficiada. E isso será vigiado e regulamentado pela lei e vigiado pelo Ministério Público. Então, você vai criar, por exemplo, um contrato de fundação falando quanto que você vai usar do seu patrimônio, qual que vai ser o fim. O Ministério Público vai olhar, vai ver se preenche os requisitos, ou seja, se é dedicado para uma questão social, por exemplo, cultura, lazer, esse tipo de coisa. Se sim, você poderá constituir a sua fundação e terá que apenas registrá-la. Então, vamos lá. Uma possível resposta seria: ao contrário das associações, as fundações não estão ligadas necessariamente às pessoas, mas sim uma questão patrimonial. As fundações ocorrem quando as pessoas doam parte do seu patrimônio para praticar uma atividade que seja de interesse público. Esse tipo de pessoa jurídica pode ser criada enquanto vivos ou enquanto mortos, deixando sua vontade através de um testamento. Por ser de interesse público, as atividades são supervisionadas pelo Ministério Público e precisam de sua autorização. Assim como os outros modelos de pessoas jurídicas, o objeto deve ser lícito, além de necessário haver um estatuto e o seu registro. Só fazendo um adendo que eu esqueci de fazer aqui, que está na resposta, é a questão de ser criado enquanto vivo e enquanto morte. No caso da morte, a pessoa deixa por testamento e tudo aquilo que está no testamento deve ser cumprido. Então, muitas vezes, a pessoa pode deixar, por exemplo, alguém responsável por administrar esse dinheiro e por criar essa fundação. E precisa necessariamente ser cumprida. É importante ter isso em mente. Agora, vamos lá. Bloco 6. Está quase acabando. Acho que vai dar tempo da gente fazer tudo. Desconsideração da personalidade jurídica. Explique o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo o Código Civil, apresentando seus fundamentos legais, requisitos e diferencie a desconsideração direta e a desconsideração inversa e mencione quando cabível a sua aplicação. Então, vamos lá. O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ela vai acontecer quando a pessoa física que constituiu essa empresa, essa sociedade, essa associação, agir de má fé. Ou seja, ela agir com abuso, confusão patrimonial. E quando isso ocorre, um juiz pode sentenciar que a desconsideração seja feita. Então, eu posso, no caso da desconsideração direta, eu posso alcançar os patrimônios da pessoa natural e, no caso da inversa, alcançar os patrimônios da pessoa jurídica. Então, vamos supor que esse meu papelzinho aqui, esse meu post-it, aqui eu tenho a minha pessoa jurídica e aqui atrás, onde eu estou, atrás do papel, eu tenho a minha pessoa natural. Tudo que acontece com a pessoa jurídica não vai passar dessa linha. Assim como na inversa, tudo que acontece com a pessoa natural não vai passar dessa linha. Mas se for comprovado
que a pessoa natural agiu com abuso ou por fraude, por exemplo, eu tenho credores, eu sou pessoa jurídica e eu tenho credores. Daí eu pego todo o meu patrimônio da pessoa jurídica e transfiro para minha conta de pessoa física. Quando o juiz for olhar lá e pesquisar, vai ver que eu não tenho nenhum bem para pagar esses credores. E daí, se consta que eu não tenho nenhum bem, não tem como eu pagar esses credores, a minha dívida, entre aspas, será extinta. Mas se comprovarem que eu agi com abuso de má fé e que eu estou escondendo o patrimônio da minha pessoa jurídica na minha pessoa física, o que o juiz vai fazer é decretar uma sentença na qual esse véu, né, essa linha, ela pode ser ultrapassada e daí o meu patrimônio da pessoa física pode ser utilizado para pagar as dívidas da pessoa jurídica. E assim também acontece com a questão inversa. Por exemplo, eu tenho dívidas, eu, pessoa física, Júlia, tenho dívidas, e aí eu pego tudo que é do meu patrimônio pessoal e jogo na conta da pessoa jurídica. Aí, quando o juiz vai ver, ele percebe que eu não tenho questão financeira suficiente para pagar esses credores, e aí, se ninguém perceber que eu agi com abuso, a minha dívida será extinta. Mas se notarem isso, vão poder alcançar a minha pessoa jurídica para pagar as minhas dívidas pessoais. Então, como poderia ser um exemplo de resposta que vocês poderiam utilizar na prova? Da seguinte forma: o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica ocorre quando as pessoas naturais agem de má fé e acabam abusando da personalidade da pessoa jurídica. Esse abuso pode acontecer quando os indivíduos praticam o desvio de finalidade, lesar credores e passar o patrimônio pessoal para a pessoa jurídica para não pagar a dívida, ou confusão patrimonial. Não há distinção de patrimônio e usa a pessoa jurídica para as questões pessoais. A direta ocorre quando a pessoa utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para gastos pessoais ou ações que não fazem parte da gestão dessa pessoa jurídica. Sendo assim, o juiz poderá alcançar o patrimônio da pessoa para o pagamento de credores, e a inversa é o oposto. O indivíduo abusa da personalidade jurídica e o juiz autoriza o uso do patrimônio da pessoa jurídica para pagar credores da pessoa física. Questão 2. Questão 12. Teorias aplicáveis e procedimento legal. Compare a teoria maior e a teoria menor na desconsideração da personalidade jurídica, indicando os seus fundamentos e hipóteses de aplicação. Comente também qual é o procedimento processual exigido para a aplicação da medida. Então, na doutrina, vocês vão ver que vocês têm essas duas definições, teoria maior e teoria menor, mas o Código Civil ele só vai utilizar da teoria maior. Qual que é a diferença? Que na teoria menor, só a dívida tem que existir. Não vai precisar ser comprovado que eu, pessoa física, estou agindo de má fé ou de abuso. Só de eu estar devendo um credor, o juiz vai sentenciar que o meu patrimônio pessoal pode ser alcançado para pagar as dívidas da pessoa jurídica. Já a teoria maior, que é a teoria que está no nosso Código Civil de 2002, que é o Código Vigente, diz que além de eu possuir essa dívida, precisa ser comprovado que eu estou agindo de má fé. Se não for comprovado, não poderá ser alcançada a pessoa jurídica e, consequentemente, provavelmente, esse processo vai ser extinto. A questão do procedimento realizado é a questão do contraditório, que nada mais é a pessoa ter a possibilidade de se defender. O juiz ir lá e ouvir os dois lados, analisar o caso concreto e ver, não, essa pessoa está realmente agindo com questão de má fé, questão de abuso, ou não, o cara está processando só para tentar conseguir alguma coisa e a coitada da pessoa está agindo conforme a lei. Aí a desconsideração da pessoa jurídica não vai ser concedida. Então, como poderia ficar? A teoria menor considera apenas a existência da dívida perante credores, permitindo que haja a desconsideração. Já a teoria maior, não basta, não além de existir inadimplemento contra credores, é necessário comprovar a fraude, ou seja, que o indivíduo agiu de má fé perante seus credores. Além disso, o procedimento é realizado pelo contraditório, onde a pessoa pode se defender antes de ser decretado o abuso de personalidade. Bloco 7. Patrimônios e bens. Conceito de patrimônio e classificação de bens.
Vamos lá, pergunta. Define o patrimônio sobre a ótica jurídica e explique como os bens são classificados no Código Civil, dê exemplos de classificações mais relevantes e aponte os efeitos jurídicos dessas classificações na prática civil. Então, o patrimônio ele pode ser feito de bens corpóreos e incorpóreos, então de coisas que eu posso ver e de coisas que eu não posso ver ou tocar necessariamente. Alguns exemplos são móveis, que os bens móveis são aqueles que eu posso locomover ou de forma natural, como os animais, ou de uma forma artificial. Os bens móveis são aqueles que estão presos no solo, então, por exemplo, as nossas casas são bens móveis, as árvores das ruas são bens imóveis. Fungíveis e infungíveis, qual que é a diferença? Que o fungível, ele é um bem que pode ser substituído, e o fungível já não. Ele não pode ser substituído. Então, vamos supor que eu tenha um livro de uma escritora muito famosa e esse livro está autografado. Aí, vamos supor que, porventura, eu perca esse livro e tudo mais. Ele é considerado um bem infungível, porque não é natural você encontrar livros autografados por aí, do nada, nas livrarias. Ao contrário de livros comuns, que não são autografados. Eles são bens fungíveis, porque eles podem ser substituídos, é só você ir lá e comprar um novo. Eles podem ser divisíveis ou indivisíveis, que significa que eu posso dividir, por exemplo, partir ele no meio e ele não vai perder o seu valor econômico. Ou singulares. Essas classificações são relevantes porque, dependendo da sua classificação, vai ter regras que eu vou usar para ambos e vai ter regras que vão ser mais específicas. Então, é importante que essa classificação exista para que eu possa agir com o direito da melhor forma possível. Então, vamos lá, uma sugestão de resposta. O patrimônio são bens corpóreos e incorpóreos que possuem algum valor econômico, sendo classificados de móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, indivisíveis e singulares. Essas classificações são relevantes, pois existem regras específicas no regulamento, dependendo de cada classificação, auxiliando nos atos jurídicos praticados. Tá quase acabando, faltam só 3 perguntas. Bens públicos e bens privados. Diferenciem bens públicos e bens privados no Código Civil e explique as limitações impostas aos bens públicos, como imprescritibilidade e a inalienabilidade e as consequências jurídicas de sua afetação e desafetação. Os bens públicos são aqueles bens que pertencem ao Estado, e esses bens eles vão ser utilizados para a melhoria da sociedade, para garantir que os direitos das pessoas ali que vivem, por exemplo, numa cidade, sejam garantidos. Então, os bens públicos eles podem ser usados na prefeitura, para construir escolas, praças, para fornecer alguma atividade para a sociedade. Já os bens privados, como o nome diz, é de um indivíduo e ele pode fazer o que ele quiser com aquele bem. A questão da afetação que entra na inalienabilidade é que a afetação eu uso esse bem público realmente para fazer coisas de ordem pública. Então, a escola, como eu já falei, a praça, utilizar para promover cultura, lazer, para a sociedade de forma gratuita, por exemplo. E a desafetação é quando esse bem é público, mas eu utilizo nele as regras de como que ele fosse um bem privado. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso de construções históricas. Vamos supor, por exemplo, Paraty, que é uma cidade histórica, acho que todo mundo deve conhecer. Tem uma parte de Paraty que você é obrigado a manter aquela fachada mais antiga, né? Por ser uma questão de patrimônio histórico. Aí vamos supor que a prefeitura daquela cidade não está conseguindo manter aquela estrutura por falta de recursos, de dinheiro e tudo mais. Ele pode designar, por exemplo, a posse desse patrimônio para uma pessoa e essa pessoa fica responsável por cuidar daquela reestruturação, para deixar de acordo com a questão, de acordo igual das outras casinhas lá do centro e tudo mais. Mas ele só está na posse. Esse bem não deixa de ser público. O dono, o proprietário, continua sendo a prefeitura daquela cidade. Então, vamos lá. Como que a gente poderia colocar uma resposta nesse caso? Os bens privados são aqueles que pertencem a cada indivíduo
e constituem seu patrimônio. Já os bens públicos são aqueles pertencentes ao Estado, ou seja, pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, sendo utilizado para serviços de administração do Estado. E, em regra, são inalienáveis e não podem ser penhorados, além de imprescritíveis. Possuem proteção absoluta. Além disso, pode sofrer o Instituto da Desafetação, quando o órgão continua a ser público, mas não é utilizado para as atividades do próprio Estado, ou afetação, quando esse bem é designado para questões de administração pública e não pode ser utilizado para pagar a dívida perante credores. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os bens públicos, que está na resposta, é a questão de penhorar, de não poderem ser penhorados e imprescritíveis. Então, vamos supor que a prefeitura, o município tem algum tipo de dívida, eles não podem usar esse bem público, o valor econômico desse bem público, para pagar a dívida. E a questão dos imprescritíveis é aquilo que eu já expliquei. Se alguém lesar aquele bem, aquele patrimônio, não importa a época, pode ter sido ontem, pode ter sido há 2 semanas, 3 meses, 5 anos, você tem o seu direito garantido de entrar na justiça e ir atrás de uma indenização de perdas e danos. Bloco 8. Domicílio civil. Constitui domicílio de pessoa natural, segundo o Código Civil, e indique suas principais espécies. Comente a diferença entre domicílio voluntário, legal, necessário, com exemplos práticos. Então, o domicílio da pessoa natural é onde a pessoa pode ser encontrada para praticar atos da vida civil. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui chamada para ser jurada de um júri, né, que é do Código Penal. Para eu ser chamada, vem um oficial de justiça na minha casa, no meu domicílio, deixar uma carta dizendo que eu preciso estar lá na prefeitura, no fórum, para acompanhar esse júri. Então, o domicílio é onde eu posso ser encontrada, onde certeza que eu vou estar lá. E ele pode ser dividido entre voluntário, legal e necessário. Voluntário é o que voluntário eu posso escolher. Então, por exemplo, vamos supor que eu me mude aqui de Taubaté e vai morar no sul do país. Eu tenho autonomia para escolher se eu quero morar numa casa, se eu quero morar num apartamento, em qual rua eu quero morar, qual bairro eu quero morar. Vale da minha escolha, ninguém interfere. O legal e o necessário. O legal e o necessário, eles são muito semelhantes, porque o legal é como se fosse o gênero e o necessário é como se fosse um subtema do legal, porque os dois estão previstos na lei. A diferença é que no legal, a lei diz onde é o meu domicílio, mas não significa que eu não possa ter uma residência. É o que acontece no caso de pessoas que trabalham, que são concursadas, por exemplo, promotores. A lei diz que o domicílio do promotor vai ser no Ministério Público, mas a pessoa física do promotor não mora no Ministério Público, ele mora numa casa, num bairro daquela cidade, mas o seu domicílio, de acordo com a lei, é o Ministério Público, onde ele pode ser encontrado. E o necessário é quando a pessoa não tem opção de escolha, ou seja, a residência e o domicílio dessa pessoa vai ser naquele local, e se ele não gostou, paciência, a lei determina assim e fazer o quê? O exemplo que a gente tem é o caso dos incapazes, ou seja, dos menores de idade, e o caso dos presos. Os presos, eles não moram fora da penitenciária. Eles estão ali o tempo inteiro, então eles não podem sair. Por isso que lá eles têm um domicílio necessário e ambos estão previstos na lei. Então, como que eu poderia colocar um exemplo de resposta? De acordo com o Código Civil, domicílio é o local onde as pessoas podem ser encontradas para praticar atos da vida civil, podendo ser um ou mais de um, a depender do caso concreto. Aqui é o que acontece, por exemplo, com pessoas que possuem, com incapazes que possuem pais separados. Muitas vezes acontece deles passarem, por exemplo, 15 dias na casa de um pai e 15 dias na casa da mãe. Essa criança, esse menor, ele vai ter 2 domicílios, tanto a casa do pai quanto a casa da mãe. Além disso, pode ser classificado como voluntário, legal ou necessário. O necessário é aquele que é imposto, ou seja, a pessoa não possui opção de escolha, que é o caso dos incapazes e dos presos,
O voluntário, o indivíduo possui poder de escolha e o legal está previsto no Código Civil. Domicílio legal é uma subdivisão do necessário, estando também previsto na lei. Mesmo que o indivíduo possua uma residência, a lei deixa claro qual será o seu domicílio perante a vida civil. Exemplo, servidores públicos e militares. Aqui eu coloquei uma tabela porque tanto o ano passado quanto dessa vez que eu fui rever a matéria para dar para vocês, eu fiquei um pouco em dúvida sobre a questão do domicílio legal e domicílio necessário. Deu um tilt na minha cabeça, então eu preferi colocar numa tabela para vocês também por eles serem muito parecidos e a diferença deles ser muito sutil. Acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem e estudarem depois. Vamos lá. Última pergunta. A pessoa, sobre o domicílio da pessoa jurídica. Explica o conceito e os critérios legais de fixação do domicílio da pessoa jurídica, conforme o Código Civil, como se define o domicílio nos casos em que a entidade atua em diferentes localidades e possui sede no exterior. Então, o domicílio da pessoa civil será onde essa pessoa jurídica pratica atos de gestão. Se a pessoa jurídica estiver situada, por exemplo, em mais de uma cidade ou em estados diferentes, o seu domicílio será naqueles 3 estados, pois ela poderá ser encontrada para praticar os atos daquele estado naquele local. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que eu tenho uma sede, sei lá, no sul do país e uma aqui no sudeste. A empresa que está no sudeste, ela não vai ser indiciada para praticar atos da vida civil de acordo relevante para o estado do sul e vice-versa. Então, a pessoa jurídica pode ter mais de um domicílio. No caso do domicílio de empresas estrangeiras, não teria sentido a lei colocar que o domicílio será onde a pessoa será encontrada para praticar os atos da vida civil, se a empresa foi criada, sei lá, vamos supor, na China, que é muito longe. Até esses atos serem demandados e serem feitos vai demorar muito tempo. Então, teria que encontrar um lugar que seja mais fácil de encontrar essa pessoa jurídica para praticar os atos. Então, no caso das empresas estrangeiras, o seu local será onde a agência de relações jurídicas está estabilizada. Nada mais é do que onde está a sede dessa empresa que é do exterior. Está em São Paulo? Está na Bahia? Está em Brasília? Onde estiver, será o domicílio dessa pessoa jurídica. E é exigido, né, Júlia? É exigido que tenha um representante aqui, por exemplo, no Brasil, se faz negócios aqui no Brasil, né? Exatamente. Você precisa ter uma pessoa natural, uma pessoa de nacionalidade brasileira que represente os interesses do nosso país com essa empresa internacional. Ou, se não, pode acontecer, por exemplo, da empresa mandar alguém de confiança e essa pessoa estabelecer domicílio aqui no nosso país. Isso também pode acontecer. Mas o importante gravar, se aparecer uma questão parecida com essa na prova de vocês, é que o domicílio da empresa estrangeira, da pessoa jurídica estrangeira, vai ser onde tem a agência de relações jurídicas, ou seja, a sede dela aqui no nosso país vai ser o domicílio dela. Então, uma possível resposta seria: o domicílio de uma pessoa jurídica será o local em que praticados os atos de gestão. Caso a pessoa jurídica atue em locais distintos, cada um deles poderá ser considerado domicílio para os atos praticados naquele local. Em caso de empresas internacionais, será considerado domicílio o local onde estiver estabelecido a agência de relações jurídicas do país e não seu endereço no exterior. Gente, é isso. Depois, no documento de vocês, também tem esse bloco com sugestões para ajudar a auxiliarem vocês nas questões. Eu vou mandar esse documento para vocês. A gente ainda tem mais 5 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida que ainda não ficou claro que eu posso ajudar, é só abrir o microfone e perguntar. Senão, vocês estão dispensados e nos vemos na semana que vem. Outra coisa que eu queria falar é que com relação às aulas do Chacon, eu sempre vou mandar mensagem no grupo perguntando aonde o Chacon está, para não correr o risco de eu revisar ou acabar ensinando coisas que o Chacon não me ensinou. Então, por favor, responda as minhas mensagens no grupo, tá bom? Para a gente conseguir fazer uma monitoria bacana e que vocês consigam tirar todas as suas dúvidas da melhor forma possível.
Se ninguém tiver mais alguma pergunta, então é isso. Estamos dispensados. Bom final de semana para todos. Obrigada, Júlia. Foi ótimo. Imagina. Tchau. Obrigada, Ju. De nada.